Olá, sejam bem-vindos ao Mulher de Fases, que é o podcast do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC Vacaria. Esse é um espaço para compartilharmos histórias, desafios e novidades no mundo dos negócios. Então, se você é mulher e empreende, o seu lugar é aqui conosco. Esse episódio tem apoio da SIC, do Diário de Vacaria e das empresas Magia do Plátano, Floricultura Benedetti e Cleusa Cardoso, consultora de bem-estar da Doterra. Nossos apoiadores sempre têm espaço garantido na nossa mesa, na mesa do Mulher de Fases. Mulher, minha conversa agora é contigo. Você já se sentiu sobrecarregada, tendo que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo? Trabalho, casa, família? Tenho certeza que sim. Mas mesmo na correria do dia a dia, nesses dias intensos, é importante aprender a cuidar de si mesma. O nosso tema de hoje é sobre saúde integral, mente, corpo, as dores do corpo e as dores da alma, saúde física e mental. Pois é. Então, por esse tema, por essa conversa, trouxemos aqui duas convidadas muito especiais que vão conduzir esse bate-papo junto comigo, Piera Hoffmann, psicóloga. Estamos aqui com Camila Long, nutricionista, especialista em gastroenterologia, doutora Ana Baggio, dentista também, especialista em suas áreas, né, em várias áreas, né, Ana? Então, gurias, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Camila, a gente escuta que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Que ele está muito ligado ao nosso bem-estar também. Qual é a relação entre o intestino e o nosso bem-estar, assim? O que tu poderia nos contar sobre isso? Boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. E, na verdade, eu gosto de dizer que o cérebro, na verdade, e o intestino, eles estão interligados, né? E o cérebro, ele sempre tem essa posição que parece de comando. Mas, na verdade, se o nosso intestino, que é onde produzimos a serotonina, né, em 90% ali no intestino, não estiver funcionando bem, nada mais vai funcionar bem. Porque a gente não consegue produzir o nosso hormônio de bem-estar. Então, aquelas pessoas que às vezes têm, né, uma ansiedade, uma depressão, um desânimo, muitas vezes têm o intestino mais preso, né, ou que não funciona tão bem. E isso acaba gerando muitos outros problemas, né, muitas outras doenças. Então, eu acho que tudo começa ali. Por isso que a gente já relaciona, né, o intestino com o cérebro dessa forma. Quando a gente pensou nesse tema, saúde integral, e a gente juntou, né, uma psicóloga, uma nutricionista e uma dentista, a gente não faz essa relação, né? Sim. Que a saúde do intestino, a saúde mental e daqui a pouco a saúde da boca estão todas interligadas e uma dá sinal para a outra. Eu atendo clinicamente e eu percebo que muitos dos meus pacientes que não têm uma boa alimentação, rotina de sono bem estabelecida, rotina de exercícios, acabam sofrendo com mais intensidade, né? Fatores como você falou, ansiedade, depressão, né? Então, o nosso corpo é um só, né? Mente e corpo, eles estão ligados todo momento. E eu acho que esse podcast, essa conversa é justamente para trazer esses assuntos, né? Relacioná-los e trazer ideias para as mulheres que estão na correria do dia a dia, as mulheres empreendedoras, para saberem se cuidar mais também, né, meninas? Tu me disse que 90% da serotonina é produzida no intestino. E isso me surpreendeu, não sabia disso. Eu achei que era produzido lá no cérebro, né? Eu leiga, né? Como é que isso acontece, Camila? Tem como favorecer essa produção de serotonina dependendo da nossa alimentação? Como é que funciona? Isso, na verdade, assim, Piera, assim como todos os outros hormônios e todas as enzimas, elas são produzidas no nosso intestino, né? Então, a gente precisa pensar na digestão como ato completo. Então, por exemplo, primeiro pensamos na mastigação. Quantas de nós senta e mastiga? A gente come rápido porque tem 1000 coisas para fazer, a gente tem, né,
1000 tarefas, mas a gente nunca consegue ter tempo para essa hora da refeição, né? Então, tudo começa aqui. Se eu tomo água para produzir a minha saliva, o meu ácido clorídrico, né, para fazer a digestão no estômago. Então, tudo começa na boca. Então, se eu mastigar bem, eu vou conseguir, né, fazer a minha digestão melhor, para que eu possa, né, chegar com a parte bem pequenininha lá no intestino para fazer a digestão e a absorção correta. E outra coisa que é bem importante nesse sentido é aquele período que a gente tem que ficar sem comer, né, entre a nossa última refeição e a primeira do dia. Porque se eu como, por exemplo, sei lá, 10 horas da noite e, sei lá, 7 da manhã eu já tomo meu café, qual foi o intervalo de tempo que eu tive? Ainda teve um tempo bom, mas se eu vou comer à meia-noite uma coisinha, se eu acordo de madrugada para comer outra coisinha, né? Esse tempo de jejum, que seria um jejum fisiológico para o nosso corpo produzir essas secreções, ele não tem. Então, eu acabo não conseguindo produzir essas coisas de forma correta e aí o meu corpo fica conturbado. A gente vê, né? Nós, mulheres, sentimos hormônios, tanto da tireoide como os outros hormônios, né? Que nós passamos o mês oscilando todos. A maior parte deles é feito aqui no nosso intestino, né? Então, se a gente não tiver tempo para produzir eles com uma alimentação correta, com a ingestão da água correta, a metade das coisas não vai dar certo. Isso é uma informação nova também para mim, sabe, Camila? Então, à noite, a gente precisa ficar um tempo sem comer para dar oportunidade de criar essas enzimas e todas essas substâncias que são necessárias para o nosso bem-estar também? Exatamente. Isso? Então, pelo menos, assim, a gente diz entre 10 e 12 horas um jejum fisiológico para que o nosso corpo tenha esse tempinho de descanso, né? Então, não dá, por exemplo, aquele dia que a gente vai jantar fora, né? Ou janta tarde, tem um aniversário, uma coisa assim. Como é que a gente passa aquela noite? Como é que é o dia seguinte, né? Para a gente conseguir levar para as meninas, né? Para as mulheres que estão ouvindo essa relação. É uma coisa muito próxima, né? A gente não precisa ir muito longe para pensar nisso. Então, quando a gente come demais, a gente não dá tempo para o nosso corpo fazer as coisas no tempo dele. Então, a gente precisa também, né? Comer devagar, mastigar bem, para que tudo seja feito, né? E isso tem uma relação conosco mesmas, né? Às vezes na correria do dia a dia tu não para nem para pensar direito naquilo que você está fazendo. Então, tanto a nossa mente precisa ter momentos de pausa, quanto o nosso corpo, né? Por isso o sono é tão importante, aquelas horas, né? Pela digestão, pela saúde mental, enfim, de diferentes maneiras, né? Ana, a saúde bucal, ela demonstra sinais que alguma coisa não está bem no nosso corpo ou na nossa mente, não é verdade? Sim. Primeiro, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Com certeza, a boca ela dá sinais de que algo está acontecendo errado, né? A boca ela é a porta de entrada para o organismo, seja alimentação, né? Como a Camila falou. Então, quando está desestabilizado, o sistema imune não está legal, pode aparecer aftas. Muitas pessoas sofrem com herpes labial, que é aquela feridinha associada ao lábio. Isso tudo está relacionado à baixa do sistema imune e aí afeta a nossa boca ali. Ela dá um sinalzinho de que algo está errado no nosso organismo. A relação boca-corpo, ela é bidirecional, né? A boca não estando com saúde vai afetar o organismo, assim como pessoas que têm doenças sistêmicas também vai afetar ou vai se agravar em boca. E uma delas que eu posso falar né, é o diabetes. Quem tem diabetes sofre de uma condição que é a xerostomia, que seria a diminuição da produção de saliva. E aí, com essa diminuição, tu vai acumular mais placa, que é aquela sujeirinha nos dentes, vai levar cárie, gengivite, periodontite, que vai inflamar. Então, né, essa inflamação local que ocorre na boca aí leva, né, é uma via de mão dupla. Então, o diabetes causa isso na boca e a boca inflama e interfere no sistema imune. Então, é muito interligado, boca-organismo. É interessante. Eu vou compartilhar uma situação pessoal. Eu tenho lúpus. E eu descobri o lúpus por causa de uma gengivite. Olha só, né? E o lúpus, ele está relacionado ao nosso sistema imunológico, assim. Eu acho que todas nós consideramos que esse sistema imunológico passa pela mente, passa pelo corpo, né? A gente sabe que altos níveis de cortisol crônico, né, de uma maneira elevada, ele vai trazer essa baixa na imunidade, né? Tem uma relação.
E essa baixa imunidade acaba trazendo problemas para a boca. O intestino, ele pode melhorar a nossa imunidade também, né, Camila? Como é que a saúde do intestino pode melhorar a nossa imunidade? Ainda mais, pessoal, que agora estamos no inverno, né? Temos muitas doenças associadas à baixa da imunidade, né, que predispõe a doenças, né? Como é que a saúde do intestino pode auxiliar nisso? A gente se proteger, a nossa saúde física. Eu acho que o primeiro ponto, Pierre, é pensar que ele precisa estar funcionando, né? Porque assim como para a imunidade, assim como para qualquer outra questão, né? Então, se eu, por exemplo, usar todos os multivitamínicos ou, sei lá, suplementar cálcio, se o meu intestino não funcionar, nada do que a gente suplementar ou tomar ou comer vai funcionar, né? Então, primeiro motivo, né, a primeira questão para a imunidade é que a gente se alimente de forma correta, né? Tenha fontes de vitamina C, de zinco, coma frutas, carne, que a gente desembale menos pacotes e descasque mais coisas, né? Porque hoje em dia as pessoas estão, né, tão práticas e acabam usando tão poucas coisas naturais, né? E isso acaba interferindo na nossa imunidade. Então, escolher coisas, né, mais naturais, mais orgânicas também, né? E trabalhar essa questão do nosso processo digestivo. Então, se eu conseguir mastigar bem e facilitar a minha digestão, esses nutrientes vão estar sempre em dia, né? Não vão estar em deficiência, melhorando a nossa imunidade. E claro que vai ter sempre, né, o própolis, né, as frutas que vão estar ajudando, mas da mesma forma, se a gente não tiver com ele, né, funcionando corretamente, não vai adiantar suplementar. A gente percebe hoje um aumento muito grande em ansiedade, depressão. O Brasil tem um dos níveis de ansiedade maiores do mundo. Que coisa, né? E a gente não está passando por nenhuma guerra, né? Se a gente for pensar outros países, né, estão passando, parece que por situações tão mais complicadas. A gente tem os nossos problemas, com certeza, não vou descaracterizar eles, mas, ao mesmo tempo, não temos problemas como uma guerra, por exemplo, acontecendo aqui, e mesmo assim os níveis de ansiedade lá em cima. Isso que você falou de desembalar menos, descascar mais, tem uma relação direta com isso. Quando os nossos avós possivelmente viveram muito em sítios, né? Antes do êxodo, né? De virem para as cidades, e esse contato com a natureza, ele é muito importante para a gente se sentir bem, né? Antes tu tinha que ir até o pé da fruta, colher a fruta, descascá-la, comê-la, e isso tem um resultado de satisfação para nós muito maior do que se você for no mercado e abrir o pacote de bolacha, por exemplo, né? É um resultado da nossa vida, da nossa cultura, de como a gente está estabelecido hoje. Então, sempre na correria, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, o WhatsApp nos traz muitas demandas. Às vezes dá vontade de dizer, não, eu nem quero mais esse WhatsApp, né? Pelo amor de Deus. Porque ele nos traz muitas demandas por ali e a gente tem que agir rápido, com uma produtividade muito mais acelerada do que era há algum tempo atrás, não desvalorizando, mas são características de cada realidade, de cada tempo, né? Então, quando tu falou desembalar menos e descascar mais, vamos tentar retomar essas raízes também. E eu acredito que tenha tudo a ver com a saúde bucal também, né, Ana? Com certeza, com certeza. Quanto mais alimentos, né, frutas, vai melhorar. Existem frutas que a gente chama que limpam os dentes, né? Sim, fibras. Maçã é uma fruta que estimula ali a limpeza dental, então melhora isso. E outra coisa que a Camila havia falado da questão da mastigação, né? Isso é muito importante. Hoje a gente senta para comer e tu tá pensando que tu tem que atender depois, tu não para curtir, para saborear aquele alimento, para mastigar, triturar o alimento como ele deve ser feito, né? O Brasil é um país de muitos desdentados, né? Também é um dos países que mais tem desdentado no Brasil. E isso influencia diretamente na mastigação, então muitas pessoas sofrem disso de não poder, né? Ter o mínimo que é uma mastigação boa, né? Que pena, né? Eu acho que muito disso a gente acaba agindo no automático sem refletir sobre as consequências disso a longo prazo. Porque a curto prazo talvez não tenha tantas, né? Que nem a Camila disse, a gente vai lá, comeu fora, viveu um bom momento com a família, mas depois tu chega em casa, tu tá
estufado, com sensação de mal-estar, não dorme bem, no outro dia já vai trabalhar mais cansado, parece, né? Mas a gente nunca fica sob controle daquilo que está muito lá adiante. A gente fica sob controle do nosso prazer imediato. Então, comer um alimento ultraprocessado, com certeza, nos traz um bem-estar imediato. Mas e a longo prazo? Aí tem essas consequências, tanto para o intestino quanto para a boca, né? E isso, sabe que esses alimentos ultraprocessados, esses snacks rápidos que estão aí, a incidência de cárie está aumentando porque eles são alimentos pegajosos, são ricos em açúcar. Então, isso tudo influencia também na saúde bucal, que vai gerar aquela inflamação que eu falei anteriormente e atrapalhar o sistema imune. Eu sempre brinco com os meus pacientes, né, que quando tu tá dirigindo, tu consegue pintar a unha? Tu tomando banho, tu consegue, sei lá, estender a roupa lá fora? Mas quando tu tá comendo, tu sempre dá um jeito de fazer outra coisa, né? Tu consegue responder uma mensagem, tu para de comer e vai lá, faz outra coisa, né? Mas o nosso momento de refeição não é mais como era, né? Ele é para qualquer coisa, assim, né? Vou comendo enquanto eu tô dirigindo, eu tô comendo enquanto eu tô trabalhando. E existe o mindfulness, né, que trabalha a atenção plena. Nós temos o mindful eating, né, que é comer com atenção plena. Então, mesmo que seja comer uma maçã, você precisa estar presente naquele momento. Então, é mastigar devagar, saborear, sentir a textura, o aroma daquele alimento, né? Porque senão tudo gera, né, 1000 sensações menos a de saciedade. Eu não conhecia esse conceito, Camila, sabe? O mindfulness eu conheço, trabalho com meus pacientes, que é o processo de atenção plena naquilo que você está fazendo, né? Porque muitas vezes a gente deixa de viver o presente preocupado com as coisas que você tem que fazer depois. Só que tudo tem o seu tempo. Tudo você vai ter o tempo para resolver aquilo que precisa ser resolvido, né? Então, se a gente aprendesse a se controlar e focar no momento presente. Por exemplo, nós estamos conversando aqui inteiramente focados, conversando sobre esse assunto, né? Sem se preocupar com as coisas que vão acontecer depois, a gente vai viver ele mais plenamente, né? Vai se sentir bem com aquele momento, né? Porque você sabe que você está ali de corpo e alma. E para comer também precisa isso, então, né? Com certeza. Aumenta a sensação de saciedade também? Claro, porque assim, o fato de a gente estar comendo muito rápido, não dá tempo do nosso cérebro sinalizar para o intestino, cara, pode parar aí que, né, já estou saciado. Não. Tu come tão rápido que quando tu terminou o segundo prato e tá todo estufado, daí tu pensa, acho que agora comi demais, né? Porque então, daí é esse tempo mesmo, demorou, né? Só que o que eu hoje ainda de manhã estava falando, né, numa palestra, o quanto de ultraprocessado a gente come, que tem glutamato monossódico, que tem realçador de sabor, e tudo isso nos faz querer comer mais gordura, mais coisas industrializadas, né? E isso é claro que é muito mais prático, né? A gente, não deu tempo de preparar um lanche, então eu vou pegar uma bolacha, vou pegar uma barrinha, vou pegar qualquer coisa, né? E a importância que tem até para nossa imunidade, já que esse é o assunto, da gente separar um tempo na semana, que seja, para preparar algumas refeições e deixar prontas, né? Seja para nós, seja para os filhos, né? Seja para a família. E ter essas coisas prontas, porque isso eu acho que é o maior significado da gente ter uma alimentação saudável, né? E tu sabe que de um tempo pra cá, a vida tem sido muito corrida para todo mundo, não é à toa, né? Nossa introdução foi sobre isso. Eu tenho me concentrado na alimentação, na janta, em fazer a janta para minha família. E me concentrar, deixo o celular longe. Aquele momento é para minha família, fazer o melhor alimento para eles. E alimentos frescos, né? Utilizar coisas né, da estação, enfim, que a gente possa fazer uma alimentação saudável mesmo. E isso traz um bem-estar físico, traz um bem-estar mental, porque tu tá focado naquele momento, né? Tu tá fazendo uma coisa de cada vez. Por que a gente faz tantas coisas ao mesmo tempo, né? Atrapalha, né? Vai acumulando funções e que sobrecarrega no final, né? Ana, que funções tu acumula, já que tu tá falando nisso? Então, além da dentista,
dona de casa, esposa, mãe, né? Que ser mãe consome bastante tempo e que bom, né? Eu achava que antes eu era uma pessoa muito ocupada antes de virar mãe, porque quando eu engravidei pensei, nossa, como é que vai ser agora, né? Porque eu já tenho tanta coisa para fazer. Mas aí a gente entra num universo e tu acaba encontrando tempo para tudo, para viver aquilo, né? É tão gostoso. Tem dias que a gente passa algum perrengue, mas vale a pena. Com certeza vale, né? Em um momento anterior, você me comentou que teve que mudar de cidade, né? Você não é daqui de Vacaria, né, Ana? Não, eu estou em Vacaria fazem 10 anos. 10 anos que eu moro aqui. Meu marido trabalha no Sicredi e na época recebeu um convite para assumir a cidade aqui e a gente topou, né? Topou a ideia e viemos para cá. Eu quero te fazer uma pergunta sobre esse tempo, que você me contou que naquele momento, quando você fez essa mudança, você sentiu um baque, né? Uma diferença, não estava com a família, não estava com os amigos, né? Naquele momento foi um momento de instabilidade, né? Curto, mas eu acho que a profissão te ajudou, não te ajudou? Com certeza me ajudou, porque eu cheguei aqui sabendo fazer o que eu tinha estudado para isso, ser dentista, né? Cidade nova, pessoas novas, tendo que buscar amizades, buscar pacientes, né? Que é tão difícil você... Eu era recém-formada, tinha um ano e pouco de formação. Então, lá onde eu trabalhava, também estava iniciando. Só que eu já tinha conseguido alguma coisa. Então, cheguei aqui, era tudo novo, né? Cidade nova, longe da família, conhecendo só o meu marido, né? E, enfim, foi bem, bem difícil, mas graças a Deus com a profissão a gente foi conhecendo pessoas. A profissão ocupa o tempo da gente, né? Também. E aí hoje estou super adaptada, me considero vacariana, adoro a cidade, embora o frio às vezes deixe a gente um pouquinho apavorada, né? Mas foi um tempinho, que, como você disse, curto de tensão, vamos dizer assim, mas passou, graças a Deus. Eu quis chamar essa história que tu me contou anteriormente, né? Claro, foi um período curto ali, já se adaptou, já foi resiliente, já montou o teu consultório, conseguiu clientes, de quanto que o trabalho, e todas nós somos empresárias, sendo empreendedoras, mulheres empreendedoras, cada uma na sua área, né? Decidiu empreender, né? E que isso nos fortalece. E isso traz esse bem-estar também. Porque no momento que tu começa a atuar, tu estava insegura, né? Mudou de cidade, é um ambiente novo, demanda energia, é difícil, né? E eu preciso me adaptar. Tu vai conseguindo clientes, vai tendo um bom resultado, vai ficando feliz com aquilo que tu está fazendo, né? Tudo está relacionado. E eu acho que o trabalho também nos traz essa sensação de bem-estar, né? E, muitas vezes, a gente deixa de cuidar da saúde por causa do trabalho, né? Ai, meu Deus, tem muita coisa para fazer. Como é que resolve isso? Na correria do dia a dia, meninas, como é que a gente pode falar para essas mulheres que estão trabalhando, que estão, né, cheia de demandas, assim, como é que elas podem resolver isso? Tanto a Ana quanto a Camila me trazerem ideias, né, práticas, fáceis, de que a gente possa adaptar no nosso dia a dia. Eu acho que o maior segredo para qualquer solução dessas é a organização, né? Se a gente não se organizar, a gente não consegue fazer nada. Ontem ainda eu atendi uma contadora e ela disse assim, olha aqui, ó, eu cortei todos os legumes e tirei uma foto para mostrar para os meus clientes também que se a gente não organizar, não tem para fazer nada, né? Então, eu acho que começando por aqui, né? Então, a gente tem que ter essas refeições pré-prontas para facilitar o dia a dia, né? Tomar água, se organizar para criar esse hábito de tomar mais água, né? Consumir mais fibras para cuidar do intestino, né? E eu acho que super importante é a ideia do exercício, porque tanto para o mental quanto para a saúde, né? Para diminuir essa questão da ansiedade que a gente vive hoje, é fundamental. Acho que, no meu ponto de vista, são as principais coisas. Obrigada, Camila e Ana. Isso, eu acho que também a organização, e assim, eu acho que imprescindível também tu, lá em determinado momento, parar e refletir, o que eu preciso fazer por mim? Muitas vezes é uma consulta médica, uma consulta odontológica, ou lá na Nutri que tu tá protelando, mas que aquilo tá te afetando no teu dia a dia. Talvez você não vai entregar no teu trabalho, não vai render tanto porque aquilo tá te incomodando, mas você está tão atarefada, tão cheia de coisas,
que tu não para isso. Acho que às vezes também tu tem que saber se olhar, né? Olhar para si e pensar, tá tudo bem? Preciso fazer uma pausa? Que ajuda eu posso estar precisando, né? Porque a gente está muito acostumado a dizer sim para as demandas, né? Qualquer demanda, o que chega para você resolver uma demanda, né? A gente está acostumado a dizer sim, né? Somos mulheres, queremos dar conta de tudo, queremos fazer tudo perfeitamente, né? Fomos ensinadas a isso, crescemos com essa ideia. E muitas vezes esse cuidado consigo mesmo fica negligenciado. A gente não se dá o tempo para isso, mas é importante encontrar espaços na agenda para que a gente se dê espaço para cuidar de si mesma, da sua saúde física, da sua saúde mental e muitas vezes estar atenta ao seu próprio corpo, né? Porque a gente vai postergando. Quantas vezes as pessoas dizem, eu tô com uma dorzinha aqui, repete de novo e vários dias ali atente para essa dor, atente para esse momento que você está vivendo, né? Por que dizer tanto sim para as demandas e para os outros e não dizer sim para si mesmo, para esse cuidado? E é importante, né? Parece algo corriqueiro, mas muitas vezes as mulheres precisam escutar isso. E a gente está aqui para isso, para que você tire tempo para si, que você se cuide, aprenda a se cuidar, seja em relação à tua alimentação, ao cuidado com o teu corpo, ao cuidado com a tua saúde mental. Você é importante, né? E você sendo tão importante para você mesma e para as outras pessoas, por que não se cuidar? Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar bem dos outros, não é verdade? Então, que seja por isso, né? Por você e pelos outros também, né? Mas primeiro por si mesma. Né? Isso aí. Meninas, mais alguma dica rápida, algo que vocês queiram compartilhar, de algum conhecimento que vocês possam auxiliar nesse nosso podcast sobre saúde integral? Alguma dica final? Eu acho que eu, como dentista, não posso deixar de orientar uma boa higiene bucal, né, gente? Como foi falado, a gente está sempre correndo e muitas vezes a gente escova os dentes pensando no próximo compromisso, que é 1h30 a gente tem com o paciente ou tem tal reunião para fazer. E acaba não prestando atenção. Então, o cuidado do organismo começa pela boca. Isso não é um clichê, é uma verdade. Então, escovem seus dentes de maneira correta, com escova macia. O uso do fio dental, que é negligenciado, infelizmente, né? Pela rotina muito apurada. Mas, pessoal, cuidem da saúde para que, como um todo, o organismo funcione bem. Obrigada, Ana. Obrigada pela sua participação aqui no nosso bate-papo também. E olha, Pierre, eu acho que eu vou só repetir o que tu comentou, né? Que as mulheres, principalmente, precisam se priorizar, né? Elas precisam olhar para si e sentirem e observarem o corpo, porque muitas vezes a gente passa batido, não entende nem o nosso fluxo menstrual, a gente não consegue perceber nem os nossos ciclos, né? Porque a gente está olhando para o filho, está olhando para o marido, está olhando para o trabalho, está olhando para tudo e a gente não olha para nós mesmas, né? Então, eu acho que o maior recado que a gente poderia deixar é, né? Olhe para si mesmo, cuide do teu corpo, se permita, né? Ter esses momentos de paz com si mesmo, ter esses momentos de atenção plena para comer, para fazer o que for fazer, para que você possa, né? Sempre que tiver, você vai estar bem. Seja para cuidar do teu filho, da família, enfim, né? Eu acho que esse é o principal. Muito obrigada, Camila, pelas tuas contribuições, né? E eu finalizo, pessoal, com a dica de desacelerar. Entre um compromisso e outro, reserve 5 minutinhos para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer algum lanche rápido, saudável, conforme as dicas que a nossa nutricionista trouxe aqui hoje. Às vezes, apenas ficar em silêncio, tá? A gente recebe muitos estímulos a todo tempo, de demandas, de situações que a gente precisa resolver ou estar atento, e às vezes o que a gente precisa é apenas ficar em silêncio alguns minutos. Se priorize, cuide de você e obrigada, né, por nos acompanharem nesse bate-papo tão imprescindível.
Agradeço a presença de vocês, meninas. Agradeço aos nossos apoiadores, Diário de Vacaria, SIC, Magia do Plátano, Doterra, especialmente a nossa consultora Cleusa Cardoso. O podcast Mulher de Fases, ele é mensal. Acompanhe aqui conosco. Caso você tenha interesse em apoiar, patrocinar, é só entrar em contato conosco que a gente vai encontrar um espaço especial para você nessa mesa. Agradecemos ao apoio também da Floricultura Benedetti. Então, por hoje ficamos por aqui e até o próximo. Até mais.